Olá, igreja, bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês nesta manhã e nesse dia. Amém? Vou compartilhar com vocês uma palavra que está lá em Mateus capítulo 15 e também está em Marcos capítulo 7. E essa vai falar a respeito de uma mulher cananeia, é uma mulher grega, e essa mulher então ela não fazia parte da nação de Israel. Mas foi uma mulher que ouviu falar de Jesus, ela entendeu, reconheceu quem era Jesus e ela tinha um grande problema. Essa mulher tinha uma filha que era endemoniada. Então, ouvindo falar de Jesus, ela entendeu que esse Jesus era o Jesus, Filho de Deus, ele fazia milagres, ele curava e ele libertava. Então esta mulher, como uma mãe prudente, o que ela fez? Ela foi atrás de Jesus, ela foi procurar Jesus. E essa palavra, eu recebi essa palavra alguns anos atrás, e sempre Deus fala muito comigo, todas as vezes que eu leio essa passagem, ou então que alguém ministra essa passagem, ela fala muito comigo, porque eu me lembro que foi a primeira vez que eu trouxe a palavra, que eu ministrei a palavra, e eu recebi essa palavra, e Deus falou comigo ali, e ele quis falar comigo, e ele fala comigo até hoje, usando essa passagem desta mulher. Então, lá em Mateus capítulo 15, no verso 22, vai do 21 ao 28, mas nós vamos ler alguns versículos, então eu vou começar do versículo 22, onde diz assim: E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Então ela, sabendo quem era aquele que podia trazer o alívio e trazer a cura para a filha dela, ela foi até Jesus e clamou por filho de Davi. Assim como aquele cego, ele clamou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ela disse a mesma coisa: Filho de Davi. Então aqui era o símbolo que essa mulher reconhecia quem era Jesus. E ela sabia que Jesus não era assim um simples profeta, mas ela sabia que Jesus era o ungido de Deus. E no verso 24, ela vai dizer assim, ela pede a atenção de Jesus, ela chama a atenção de Jesus, só que ali estava Jesus e os seus discípulos. E o que seus discípulos fizeram? Senhor, deixa essa mulher aí, não faz com que ela pare de ficar chamando a atenção. Os discípulos quiseram colocar essa mulher de lado, que afinal era uma mulher, não tinha tanta importância assim, mas para aquela mulher estar ali, era uma mulher que tinha um desejo, ela tinha o desejo de conhecer a Jesus, ela tinha o desejo de saber e ter a confiança de que Jesus podia solucionar o problema que ela estava enfrentando naquele momento. Então no verso 24, Jesus olha e disse, e ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus olha para ela e fala assim: olha, você está me pedindo ajuda, mas eu não fui enviado para vocês. Eu fui enviado para Israel, para a casa de Israel. Nesse momento, a primeira coisa que Jesus diz para ela, uma mulher que estava precisando de um socorro, o que ele diz? Eu não vim para vocês. Eu não vim para os gregos, eu vim para casa e para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas essa mulher virou as costas? Não. E sabe, a primeira lição que eu tirei lá atrás, a primeira vez que o Senhor falou muito forte ao meu coração usando essa passagem, foi o seguinte: quantas vezes você tem desistido? Quantas vezes você você não persiste naquilo que você deve fazer? E essa mulher, porque quantas vezes eu ia pedir alguma coisa para alguém, ou pedir algum favor, e a pessoa dizia não, eu nem questionava, eu simplesmente virava e não procurava saber, eu não respondia. E eu era assim com Deus. Quantas vezes, ao invés de orar e falar: Pai, eu preciso disso, não. Eu dizia assim: Pai, Senhor, o Senhor sabe que eu preciso, em nome de Jesus, amém. Mas Jesus aqui, ele quer mostrar para essa mulher, ele quer que essa mulher fale para ele o que ela precisa, o que ela deseja nesse momento. Então no versículo 25, ao invés dela ter a atitude que eu tomaria lá atrás, e foi isso que Deus falou, eu tomaria essas atitudes lá atrás,
Então, o que aqui nesse momento essa mulher faz? Ela responde o seguinte, ó. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ela virou as costas e foi embora, se contentando com aquela resposta de Jesus? Não. Ela ficou ali e falou assim, se humilhou, adorou a Jesus. Então nesse momento ela se prostrou e disse: Senhor, socorre-me. O dizer dela era: eu não tenho para onde ir. Se eu virar as costas aqui, para onde eu vou? Se a solução que eu quero está no Senhor. Então nesse momento essa mulher se prostra, adora Jesus, e aí ela faz essa pergunta. E no verso 26 ele vai dizer o seguinte: ele porém respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Ele dá outra resposta. Quando essa mulher se prostra diante dele e fala: Senhor, me socorre. Ele falou assim: olha, eu não posso pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. O dizer dele é o seguinte: eu não posso parar de atender as ovelhas perdidas da casa de Israel e é para atender você. E essa expressão que Jesus usa aqui, quando ele diz assim, para os cachorrinhos, era porque os judeus, eles tinham todos aqueles fora da nação de Israel como cães. Então eram cães imundos, eram impuros. E Jesus usa essa expressão para essa mulher. Então, mais uma vez, ao invés de Jesus responder dizendo: filha, o que você quer? Ele, mais uma vez, ele disse: eu não posso tirar o pão da boca dos filhos e dar para vocês, e dar para o cachorrinho. Ela desistiu? Não. Olha o que ela disse. Ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. E ela, nesse momento, ela não questionou com Jesus, dizendo: não, peraí, eu não sou cachorrinho, não. Eu não sou assim, não. Olha, eu tenho qualidade. Não. Essa mulher disse: sim, Senhor. Nesse momento ela reconheceu a condição que ela estava, de pecadora, de uma mulher que estava precisando do socorro do mestre. E ela estava ansiando, desejando por isso. Então nesse momento, ao invés dela dizer: pronto, agora chega, já me chamar de cachorrinho é demais. Não. O que ela faz? Ela continua ali. E aí ela dá uma resposta para Jesus que é tremenda. Ela diz: tá bom, eu sei disso. Eu sei que o principal, eu sei que o Senhor veio para os judeus, mas a migalha que o Senhor me der, para mim, é o suficiente. A atenção que o Senhor me der aqui nesse momento, a resposta que o Senhor me der, será o suficiente para eu sair daqui totalmente transformada e crendo mais e mais no Messias dos judeus. Então essa mulher nesse momento, ela diz para Jesus: eu sei disso, eu sei a minha condição. Irmãos, quantas vezes nós temos realmente nos reconhecido como impuros, como pecadores? Ou não, né? Muitas vezes a gente não se reconhece. Às vezes nós temos pedido os óculos espirituais, só que ao invés de, quando Jesus nos dá esse óculos espiritual, e ao invés da gente olhar e dizer: gente, que olha quem eu sou, o que a gente diz? Não, peraí, esse óculos ele está muito forte para o meu grau, ele está meio desfocado, eu não sou bem assim não. Sendo que é de fato quem nós verdadeiramente nós somos. Porque quando Deus mostra para nós quem nós somos, na visão dele, não nossa, nós nos vemos imundos. E aí a gente não quer, mas essa mulher não, ela fala, ela assume quem realmente ela é. E ela mais uma vez insiste. Jesus mais uma vez, ele diz não para essa mulher, e ela fala: Senhor, tá, e ela começa a falar para Jesus, ela começa a mostrar para Jesus a situação dela. Quantas vezes Jesus quer que eu e você demonstremos para ele qual é a nossa verdadeira situação diante daquele problema? E não simplesmente chorar as mazelas, dizer: ai de mim, coitado de mim. Não. Irmãos, quantas vezes eu fiz isso, mas louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor tem me ensinado a não ser mais vítima. Então, quando a situação vem, nós não podemos dizer: ai de mim. Não, é colocar a situação: Senhor, olha, eu estou passando isso. Senhor, olha, a minha casa está assim, não com lamúrias, mas
apresentar para Jesus o problema, e é isso que essa mulher fez. Essa mulher foi apresentar o problema dela para Cristo Jesus. Sabe qual a resposta que ela teve? A resposta que ela ansiava. Jesus diz assim: então respondeu-lhe Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Então Jesus, nesse momento, ele dá aquilo que aquela mulher estava realmente procurando, uma intimidade com o mestre, um desejo de buscar a santificação e buscar a cura para a filha. A cura para a filha foi simplesmente um gatilho que Deus deixou para que essa mulher chegasse até Jesus. Então ela se agarrou a isso, e quando ela se viu aos pés do mestre, ela agarrou essa oportunidade de ter uma vida e uma intimidade com Jesus. Quantas vezes Deus tem dito para nós não, e nós nos sentimos ofendidos? Sabe qual é o título dessa ministração? A mulher que não se ofendeu com Jesus. Porque mesmo Jesus dizendo não, e ela insistiu, Jesus disse não, e ela insistiu, Jesus disse não, e ela insistiu. Isso mostra que essa mulher, ela tinha uma convicção, um desejo: eu vou procurar Jesus, eu vou, porque só Ele tem a solução dos meus problemas. Irmãos, só Jesus tem a solução dos nossos problemas, só Ele, sem murmuração, mas apresentar os nossos problemas para Jesus, assim como essa mulher fez. Ela não se vitimizou nesse momento, mas ela se colocou como uma mulher que estava passando um problema dentro de casa com a sua filha. Em João 15:7, Jesus diz algo tremendo que com certeza essa mulher estava passando, porque ele diz assim, ó: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Sabe por que essa mulher alcançou essa graça e essa vitória? De ter uma intimidade, ter um relacionamento com Jesus e não se ofender em nenhum momento com Jesus? Porque essa mulher aqui, ela tinha recebido as palavras de Jesus, e as palavras de Jesus estavam nela, e Jesus estava nela. E aí quando ela chegou e o pedido dela foi legítimo diante de Jesus, ele curou a sua filha. E não só curou sua filha, mas ele curou essa mulher espiritualmente. Essa mulher pôde viver uma intimidade e um relacionamento com Jesus. Hoje é o nosso dia, irmãos. Hoje é o nosso dia de não ficar choramingando nos pés de Jesus, mas dizer a Cristo, contar para Jesus os nossos problemas, porque Jesus sabia do problema dessa mulher. Ele sabia, mas ele quis que ela contasse, e ela se expôs diante de uma multidão, ela se humilhou. Irmãos, quantas vezes eu e você não queremos nos humilhar? Quantas vezes somos chamados a atenção e nós nos ofendemos e não queremos mais? Porque isso traz a exposição do nosso caráter. Essa mulher foi exposta, mas ela não perdeu a fé. Ela não voltou atrás, ela não virou as costas. Sabe outra coisa que Deus já falou muito comigo através dessa mulher? Quando essa mulher fala assim: olha, Senhor, o pouco que cair da mesa, as migalhas, eu aceito. E só que Deus já falou o contrário comigo. Ele já disse o seguinte: olha, quantas vezes eu quis te dar o melhor e você, porque ficou presa no passado, porque você ficou presa em raiz de amargura, porque trouxe por causa da rejeição, e eu quis te dar tantas coisas, e você não teve, porque você não quis, porque você ficou presa no passado, e você ficava querendo migalhas, sendo que eu estava colocando você sentado à mesa para se alimentar com o melhor. Irmãos, que nós não venhamos desejar aquilo que Deus não preparou para nós, porque o que Deus tem preparado para nós é muito maior do que eu e você imaginamos. Sejamos como essa mulher cananeia. A Bíblia nem cita o nome dela, mas a fé dessa mulher, até nos dias de hoje, ela pode nos inspirar a ser como essa mulher, a nos humilharmos,
a expor o nosso caráter, aceitar os óculos espirituais, quando Deus colocar em nós e nós realmente olharmos e vermos o quanto o nosso caráter ainda é sujo, ainda precisam muitas coisas ser feitas, que nós possamos, em nome de Jesus, nos humilharmos diante de Deus e dizer: Deus, eu sou isso mesmo, mas em nome de Jesus eu vou receber a cura. Em nome de Jesus, porque Jesus disse que sem Ele eu não posso fazer coisa alguma, mas com Jesus eu posso todas as coisas. Então com Jesus eu vou ser curado e eu vou ter o meu caráter transformado. Amém, irmãos? Que o Senhor, em nome de Jesus, nos transforme nesse dia, que Ele fale conosco e que nós possamos buscar ser como essa mulher de Cananeia. Amém? Deus abençoe e que Ele abençoe o teu dia e que você possa sempre meditar na palavra do Senhor e refletir naquilo que o Senhor tem falado. Amém? Deus abençoe e fiquem com Deus.